Bom dia, amigos, irmãos, ouvintes. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar nesta manhã e nos dar uma porção a mais do Espírito Santo. É o meu desejo a cada um de vocês. Irmãos, eu estou alegre em a palavra de Deus ela se renovar em nossas vidas. Esta é a verdade. Ela se fazer nova para nós. E eu sei que cada um de vocês ouve isto, que a palavra de Deus se renova cada manhã, mas nós ficamos alegres em experimentar isto. E esta noite eu estava lá no meu trabalho, lendo aqui 2 Samuel, capítulo 6, e quando Davi desejou trazer a arca para Jerusalém, e como quando nós lemos a Bíblia, a nossa mente parece que se transporta lá para o ano, no caso aqui de Davi, lá no ano 1000 antes de Cristo, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, e a nossa mente vai até aquele momento quando a palavra de Deus estava chegando ali e Davi se alegrando. Eu quero ler, irmãos, para você entender o que eu estou dizendo, a partir do versículo 10. E a partir do versículo 11 nós podemos começar lendo, e diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Olha que imagem, né? Nós imaginamos isso, com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfodo de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo o Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Que é algo maravilhoso, né? E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Olha, irmãos, que maravilhoso isto, né? E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Parece isso familiar para nós, né? E repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e a cada um um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho,
Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa. E, irmãos, não podemos deixar de imaginar, né, a alegria de Davi ali. A Bíblia se falando que ele pulava ali com todas as suas forças e havia ali cantores e trombetas, né, o som de júbilo. E que momento, né, maravilhoso, que culto, né, maravilhoso eles tiveram ali. Mas e se você observar, irmãos, você sabe que a arca ali continha a palavra de Deus. E Davi sabia disso. Ele sabia o que significava a arca. Se você observar, olha que maravilhoso é nós termos a palavra de Deus, irmãos, em nossa casa. Porque quando a arca esteve ali em Obed-edom, ela abençoou a casa daquele homem, abençoou a cidade, simplesmente por a arca estar ali simbolizando a palavra de Deus, né? Então, que maravilhoso nós, irmãos, termos a palavra de Deus em nossa casa, e como isso traz prosperidade para nós, né? Nos abençoa. E Davi sabia disso. E Davi, quando ele olhou lá no alto, a Bíblia nos fala assim, né? E ele se alegrou com toda a cidade ali. E Mical olhou e não entendeu a alegria de Davi, mas Davi sabia o que significava. E o irmão Branham, irmãos, chega a dizer, e quando ele olhou aqueles jovens ali, num culto, numa reunião, aquelas pessoas saltando, cantando no Espírito e adorando a Deus, o irmão Branham procurou saber por que ele não estava fazendo aquilo, né? Talvez ele pensou, ele disse assim, irmão Branham, talvez eu não tenha tido vitórias, porque só quem tem essas vitórias age desta forma. E Davi sabia o que Deus, um pouquinho para frente aqui, Davi fala para Mical, explicando para ela, quando ela diz, mas por que você agiu dessa forma? E aí Davi disse, porém, aqui no 21 diz, porém Davi disse a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim. Ele estava louvando a Deus, porque ele sabia que Deus tinha escolhido ele para reinar. Deus tinha chamado ele, tinha ungido ele. Olha, irmãos, e Deus nos chamou para nós sermos reis e sacerdotes, nos escolheu, que nem ungiu Davi, e Deus tem nos ungido com o Espírito Santo. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso já é o suficiente para nós. Por isso que nós adoramos a Deus de uma forma peculiar, e o mundo não entende isto. E nós queremos e desejamos adorar a Deus como Davi adorou. E ele dançou no Espírito. E o irmão Branham disse, então, quando você tem vitória, né? Você tem vitórias em tua vida, então você louva a Deus como Davi louvou, pela sua graça, pela misericórdia de Deus, que só você, irmão, sabe o que Deus fez por você. Então, estamos nesse dia muito agradecidos a Deus, e nunca julgue uma pessoa que está adorando, porque você não sabe. Talvez você não tenha tido vitórias, mas Deus tem nos dado muito, irmãos. Estamos nesta manhã agradecidos por ter a arca, né, a palavra de Deus em nossas casas, em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus dê a você
um maravilhoso dia em sua presença.